o outro livro é o capítulo... Nós vamos iniciar agora, é o 15, né? Isso. Sobrevivência e intercâmbio. Ixi, tá bem lento, hein? Eu acho que é a minha internet mesmo, né? Qualquer coisa me avisa, tá, Malu? Se vocês não estiverem entendendo, porque senão não adianta, né? Ela dá uma oscilada de vez em quando. Aí tua voz sai assim, ecoando. Ixi, Maria, hein? Será que se eu sair e voltar de novo? Tenta, vê aí. A gente eu vou espera. Sair e vou tentar entrar de novo, então, tá? Beleza. Vocês aguardem só um pouquinho. Peraí, vamos ver, né? Vamos ver se vai dar uma diferença, né? Pelo menos para vocês me ouvirem melhor, né? Por enquanto tá bom. Tá bom? Então vamos começar o capítulo 15 aqui. Olha só, esse capítulo 15, a Joana nos traz sobrevivência e intercâmbio. Olha que interessante. Sobrevivência da alma, né? Sobrevivência do espírito e o intercâmbio desse mundo espiritual. O que são duas coisas diretamente relacionadas, né? Porque como é que a gente vai saber se há uma sobrevivência do espírito se ele não se comunicar, né? Para trazer, através da mediunidade, trazer uma comunicação, uma mensagem dessa vida espiritual. Então, ela já coloca, ó, resumindo ali, você vê, ela usa a palavra sobrevivência e intercâmbio, né? E já coloca abaixo aqui comunicações espirituais. Não tem como, né? Uma coisa diretamente ligada à outra aqui. Então, ela começa assim: a importante questão da imortalidade da alma encontra na comunicabilidade do espírito o seu corolário. Corolário seja assim, algo para reafirmar uma verdade, né? Para trazer uma confirmação. E a sua confirmação é indiscutível. Sem uma, não se pode asseverar como legítima a realidade da outra. Termos da equação fundamental da vida se completa a primeira no desdobramento da seguinte. Então, ela coloca isso mesmo, né? A sobrevivência só se sabe da sobrevivência pela comunicabilidade, pelo intercâmbio, né? Senão não teria como a gente saber. Constituída a vida humana pelo elemento essencial, que é o espírito, os sucessos que se denominam como nascimento e morte significam etapas de aprendizagem que se abrem e se encerram no currículo de cada existência física, com finalidades definidas a benefício da criatura. Então, é interessante, etapas de aprendizagem, né? O nosso nascimento e a nossa morte são etapas de aprendizagem que se fazem necessárias, né? Para cada currículo da existência física. Se fazem necessárias com uma finalidade definida, tem uma programação, né? Não teria que ser uma coisa assim, não, vai lá, nasce lá e depois a gente vê o que... Não, né? Tem que ter um certo planejamento. Tem uma finalidade, nada é feito assim, mal feito, né? As coisas de Deus, há uma organização, um planejamento, não é? Deus é a perfeição, então as coisas funcionam de uma maneira organizada, né? Planejada, conduzindo em si mesmo uma anterioridade que se perde nos primeiros dos tempos. O princípio espiritual arrola aquisições que o desenvolvem, favorecendo-o na infinita conquista do porvir. Dormindo no reino mineral, transita para o vegetal onde sonha e transmigra para o animal no qual sente,
evoluindo para o hominal, em que pensa e ama, a caminho da angelitude, em cuja posição flui a felicidade. Então, ela está falando da nossa passagem, né? Desde aquele princípio espiritual, né? Toda aquela passagem que chega no animal como um princípio inteligente, chega no reino hominal já como espírito, não é? Então, tem aqueles reinos, que isso é trazido no capítulo 11 do Livro dos Espíritos. Eu vou pôr aqui um pouquinho, só para ler um pedacinho para vocês, ó, vou mostrar aqui. Estou de novo desabilitada aqui, Malu, tem como você me colocar? Peraí. É do Livro dos Espíritos, na verdade, que a gente vai ver. Um pedacinho. Pronto. Olha aqui, ó. Então, só faltando um achar o danadinho aqui agora, onde que tá? Peraí, gente, só um minutinho. Eu tinha deixado o arquivo aberto, mas parece que ele não está aparecendo aqui para mim. Simone, você clica em compartilhar aí no Zoom, que vai aparecer a tela que você quer mostrar para a gente. Tá, ela está aberta já, né, o arquivo, é tipo um PDF, sabe? Deixa eu ver aqui. Aí, não é aquele share, né, como é que é? Se você apertar na sua tela, vai abrir uma legenda embaixo. E aí você clica no botãozinho verde, compartilhar. Isso, já deu aqui. Já deu, só resta saber se vocês estão vendo direitinho. Deu certo. Deu, né? Ó, é um PDF, né, um arquivo em PDF aqui do Livro dos Espíritos, capítulo 11, os três reinos, ó. Minerais, as plantas, os animais, o homem, metempsicose. Na verdade, eu só vou ler esse trechozinho aqui inicial, ó. Fala assim, ó. Se refere a quatro graus, porque fala de seres orgânicos, inorgânicos, enfim, né? Começando no mineral, então ela divide em 4 aí. Esses quatro graus apresentam com efeito caracteres determinados, muito embora, deve estar pequeno para vocês, né? Não sei se está visível. Só um pouquinho. Vou aumentar um pouco aqui. Esses 4 graus apresentam com efeito caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se os seus limites extremos. Na matéria inerte, que constitui o reino mineral, chama de matéria inerte, quer dizer, é a matéria inorgânica, né? Tá? Só tem em si mesma força mecânica. Olha a colocação ali. Gente, estão me ouvindo, né? Força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade, certo? Os animais, também compostos de matéria inerte, ou seja, todos esses seres têm a sua parte mineral neles, né, na sua constituição. Essa matéria inerte aqui. Mas a planta tem vitalidade, o animal ainda igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma inteligência instintiva, limitada, e uma consciência de sua existência e de suas individualidades. No animal já tem isso. O homem, contendo tudo que há na planta e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Aí entra no reino nominal. Então, isso aqui é mais ou menos para a gente entender o parágrafo que a Joana colocou aqui para nós. Dormindo no reino mineral, transita para o vegetal, onde sonha. Né? Então, o mineral está dormindo mesmo, é como se não tem sentido, não tem, olha aqui, ó, não tem os sentidos, né? É só uma força mecânica. Depois ele sonha no vegetal, porque aqui fala assim, ó, nessa questão 586, as plantas têm consciência de que existem? Não, pois não pensam, só têm vida orgânica. Experimentam sensações, sofrem quando são mutiladas, recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria,
mas não tem percepções. Consequentemente, não tem a sensação da dor. Isso relacionado às plantas, tá? Então, só um pouquinho que eu vou tirar aqui, que eu queria ler é isso. Então, assim, essa parte do texto é só para a gente entender que o reino mineral, aqui ela fala dorme, depois esse princípio espiritual, ele vai para o vegetal, onde sonha, mas não tem a sensibilidade ainda, né? Que tenha a matéria orgânica, mas não tem a sensibilidade. Transmiga para o animal, que já sente, que já tem uma consciência, porque o animal já tem um princípio inteligente, né? Ele tem um princípio só. E aí vai para o reino nominal, que vai evoluindo a caminho da angelitude, né? E aí o reino animal inclui tudo. A gente tem tudo isso, né? E a gente mantém alguma coisa instintiva, né? Os nossos instintos dessas fases aí do reino animal também. Alguém quer complementar alguma coisa, falar alguma coisa, gente, que lembrou disso aqui? Porque ela está falando aqui do nosso progresso, né? Essa frase aí, Simone, está no Leon Diniz. Ele fala, ele tem no começo de um capítulo dele, do Ser, ele fala desse jeitinho, dessa mesma. Só que eu achei que da Joana ficou mais completo, porque no dele você fica em dúvida. Aqui ela fala o princípio espiritual. Ele não fala princípio espiritual. É como se o crescimento da nossa célula maior fosse passar, nós homens, passasse pelo mineral, vegetal, e aí depois viesse para o animal, vai seguindo uma regra. Tanto que é uma das grandes confusões quando as pessoas que estudam vão praticar esse estudo no centro espírita, e eles falam essa frase inteira. Aí o trabalhador olha, ouve, mas não entende. Eu achei que a explicação dela, porque no parágrafo anterior ela fala que no começo dos tempos, né, o princípio espiritual tem as aquisições, a rola condições para se desenvolver. Aí que ela explica, dormindo, sonha, transmiga, e depois que realmente tem consciência e pensa no homem, não. É muito interessante, eu achei mais bem explicado, porque o meu grande questionamento no estudo espírita é essa frase. Eu não entendo que eu, como homem, dormi no mineral. Entendeu? Então, fica muito, como é que a gente diz? Não, tá muito no sentido figurado, assim, né? Não fica né? Então, você não consegue, por exemplo, fazer uma analogia mesmo, né? Colocar a situação. Então, na realidade, eu entendo assim, esse princípio espiritual, ele sofre uma evolução, né? Então, esse princípio espiritual é que passa por essas fases aí, pelos reinos. A gente pode Não também, se nós formos levar isso para o micro, por exemplo, o ambiente micro, e nós pensarmos no reino mineral, a gente lembra também que existem os átomos, né? As moléculas, umas se repelem, outras se atraem, e isso já é alguma coisa de princípio, né? Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Por exemplo, átomos de carbono, a molécula, o hidrogênio que se liga ao oxigênio, isso daí já tem uma certa fonte de inteligência e de atração e repulsão atômica, né? Não podemos esquecer que já tem alguma coisa aí, né, Simone? Eu acho que se a gente pensar nas leis da física, né, isso aí que você está falando, na química, na física, também existe alguma coisa que motivou aquela reação, aquele agregado, como que aqueles minerais interagem, né? Isso vai evoluindo. Porque tem uma ordem de ser, não é de qualquer jeito, né? Inclusive nesse reino mineral aí, né, Simone? Tem uma organização com finalidades, com fundamentos, e a organização ela é perfeita para produzir aquela matéria, por exemplo.
que ele chamou de matéria inerte, né? Chamou de matéria inerte os minerais, mas é uma matéria que já tem uma organização, tem um princípio ali, né? A gente poderia falar, é esquisito falar princípio espiritual, porque dá a impressão que tem um espírito ali na pedra, não é estranho? Isso eu acho que confunde mesmo. Fala, mas tem um princípio espiritual. Mas, na verdade, é isso aí que você está falando. Algo determina que aquilo se organize de determinada forma, há uma reação química, uma organização física desses íons, desses átomos, e isso vai progredir, isso vai evoluir, que é o que a Joana vai trazer. Chega nas plantas, chega, né? Passa pelo reino animal, e nós temos tudo isso em nós. Se a gente for ver o nosso organismo, né? A gente tem os órgãos, esses órgãos têm células, dentro dessas células, eu dou aula disso, né? Dou aula de histologia, dou aula de tecido. Então, nas células, a gente tem também a parte dos minerais, né? Tem essa matéria orgânica e tem a parte dos minerais que fazem a célula funcionar. Olha como esse mineral que estava lá no princípio, lá ele está aqui no reino nominal. Então, aquilo veio progredindo, né? Agora, eu acho que um dos grandes desafios também é a gente entender aquela situação do animal, né? Aqui ele fala que já está individualizado, vocês viram aquela que eu li, né? Ele já está mais individualizado e consciente, que aí o animal a gente sabe que sente dor, né? Claro, a gente convivendo com os animais, a gente tem essa noção. Mas esse elo perdido, né? Porque daí do animal, né? Do lado do macaco, daqueles primatas lá, daí passou para o hominal, né? Não tem aquela lacuna que muito provavelmente essa evolução tenha acontecido lá no mundo espiritual e aí a gente chega e passa para essa fase hominal aqui, né? A gente pode pensar assim também, que essa evolução... A Gênese fala sobre isso. Não é? A Gênese, quando há a criação do princípio espiritual. Então, mostra a evolução do mundo. O da Joana está mais fácil de leitura, mais compreensível, porque na continuação que você vai ler aí, ela está explicando a evolução do ser humano. É que no início era só mineral, matéria inerte. Aí, com esse princípio espiritual. E aí as coisas foram se desenvolvendo. Porque quando você lê, eu esqueci o livro da mediunidade do André Luiz, explica isso assim, é super elucidativo para quem tem essa área de biologia, de ciência, é maravilhoso o livro. Mas para quem é de área de humanas, você tem que ler com muito cuidado, pegar o dicionário, observar, porque não é um trato fácil para quem não tem contato com essas áreas, né? Mas eu quis falar foi isso, porque no Leon Diniz a gente estava fazendo as leituras, e ele usa muito essa frase, mas não é como se o ser humano, o desenvolvimento do ser humano, fosse o ser humano dormiu. Ele usa a mesma frase, mas não fala do princípio espiritual. Então, a imaginação que você tem é que você ficou quietinha lá na pedra, depois você desenvolveu no reino vegetal, depois no animal, e aí foi criado o ser humano. Então, você fica meio em dúvida. Mas eu achei a explicação dela mais tranquila, mais aberta, transparente. É como se a gente agregasse, né, Simone? Por exemplo, nós temos os minerais, é uma agregação das coisas. É o que ela está querendo dizer, que a gente tem o mineral, que a gente tem a vitalidade da planta, e daí a gente passa a ter aí as coisas dos animais, então a gente vai agregando, né? Como uma bola de neve que vai aumentando e a gente vai agregando tudo. Por isso que ela está dizendo que a gente tem tudo atualmente em nós. É verdade. O começo do parágrafo seguinte, encadeamento evolutivo. Vou ler até. Você quer ler, Margarete? Podia ler, porque eu posso aqui. Tá bom. Todo esse encadeamento evolutivo automático na individualidade humana defronta com esforço próprio a expressar-se dentro das soberanas leis do determinismo que se conforma em linhas decorrentes do livre-arbítrio, estabelece as opções de conquista ou prejuízo até o momento em que as diretrizes de crescimento se imponham pelas determinações sagradas do progresso, que ninguém consegue obstaculizar. Diminuta na eternidade do tempo e do espaço a injunção de uma existência carnal única, ínfimo diante da grandeza da criação e da sublime destinação de todos os seres existentes no universo. Esse interregno de uma
como de outra vida carnal. Então, vamos só comentar um pouquinho aí, Margarete, aproveitando então, né? Então, está falando do encadeamento aí. Esse encadeamento, que é essa sequência que a gente estava falando dos reinos, né? Baseando ali nos reinos. E isso vai se expressar, ó, dentro de soberanas leis do determinismo, que se confronta, porque o determinismo, ele também, né? Ele não vai definir tudo, não é assim, né? A coisa é, então seria tudo já determinado lá, né? Aí ele se confronta com o livre-arbítrio. No livre-arbítrio. Porque a gente pode definir as nossas linhas de progresso, né? O caminho que a gente vai seguir. Tem aqui do Livro dos Espíritos também, ó, livre-arbítrio, deixa eu só ver se tem aqui, ó. O homem tem livre-arbítrio dos seus atos, é naquele capítulo da Lei de Liberdade, né? Questão 843. Aí a resposta, já que tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, a partir do momento que a gente adquire o pensamento no reino nominal, né, a gente passa a ter livre-arbítrio. Os animais não têm um pensamento, o pensamento deles é mais fragmentado, né? O pensamento dos animais, eles não pensam, não têm um raciocínio como nós. Então, ele coloca dessa forma, no pensar. O homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento, na questão 844. A liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula, desenvolve-se e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades, estando os pensamentos da criança relacionados com as necessidades que a sua idade reclama, né? Ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Aí fala na outra aqui, ó, só complementando, as predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não constitui obstáculo ao exercício do livre-arbítrio, porque quando a gente nasce, a gente também parece que volta lá para o reino. Porque a nossa formação, enquanto embrião, lá no corpo da mãe, né, o desenvolvimento embrionário, ele é muito semelhante entre os animais, até das aves. Se você pega um embriãozinho, às vezes você não consegue distinguir do nosso embrião. Então, a gente passa por, como se estivesse passando durante a formação do nosso próprio corpo ali, né? E aí vai passando por essas fases. E quando a gente nasce, como é que vai estar? A gente ainda vai estar com os instintos ali, naquela região do cérebro que ainda nos, né, para sobrevivência, né, para alimentar, enfim. Aí ele coloca o seguinte, ó, as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme este seja mais ou menos adiantado, elas podem impeli-lo à prática de atos repreensíveis, e nisso será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível. Desde que se tenha vontade de resistir, lembrai-vos de que querer é poder. Então, quer dizer, não é porque a gente traz aquelas nossas instintos, né, que estamos com as questões aí, até a nossa própria inferioridade, né, a nossa moral, a gente traz isso, a gente tem que resistir, aí é que usa o livre-arbítrio, entra aqui, ó, né, coloca dessa forma, tá? Vocês querem complementar mais alguma coisa aqui que a gente não falou? Você continua, Simone, Margarete? Ana Cláudia sabe isso aí, ó. Fala, Ana Cláudia, por favor. Ana Cláudia sabe isso aí, formação dos mundos. Ana Cláudia não pode falar, cada hora toca um telefone aqui. Eita, Ana. Fica para a próxima, então. Então, ó, diminuta na eternidade do tempo e do espaço, que a gente leu aqui, né, da injunção de uma existência carnal única,
ínfimo diante da grandeza da criação e da sublime destinação de todos os seres existentes no universo. Olha como fica até difícil de pegar isso aí e colocar dentro da cabeça da gente, porque é muito amplo, né? Olha só, a grandeza da criação e da sublime destinação de todos os seres existentes no universo, esse interregno de uma com outra, de um com o outro, é difícil aqui, né? De uma como de outra vida carnal, né? Então, esse processo evolutivo que vamos passar todos nós. Já vamos passar? Não. Passamos desde a nossa criação. Estamos passando, vamos passar, vamos continuar, né? É interrupto isso aqui, não tem interrupção, né? Como ela fala aqui, interregno, né? Ô, Margarete, lê mais um pedacinho para a gente. Uhum. Tal afirmação, porém, a dos renascimentos incessantes, se apresenta à luz dos séculos, a princípio em decorrência da indestrutibilidade do espírito, que não se consome na sepultura, quando se transformam os implementos físicos que lhe serviam de instrumento para manifestações exteriores. E esse testemunho imortalista tem sido aurido pela humanidade no intercâmbio existente entre os homens e os imortais. Desde períodos imemoriais que a intuição pura e simples do homem primitivo o concitou ao despertamento em torno da sobrevivência e, consequentemente, das comunicações do espírito perenemente vivo. Adorando os fenômenos da natureza que o apavoravam, lentamente passou a cultuar a pedra, litolatria, as plantas, fitolatria, os animais e objetos, idolatria, os seres soberanos da criação engendrados pela fantasia, mitologia, e variedade de seres criadores pela imaginação, o politeísmo, até que lucilasse nas paisagens interiores a presença soberana e única do Pai Excelso, monoteísmo. Ô, Margarete, quer comentar alguma coisa aqui que você achou interessante? Eu acho que isso aqui, a gente estudou tanto isso no EJA, né? Por onde que passou o nosso encaminhamento espiritual. Que o interessante, o que a gente deve dar relevância, é a busca. Cada um no seu tempo, na sua evolução, no período da evolução da civilização humana, ele buscou a ajuda do espiritual naquilo que ele conhecia melhor. A pedra, a planta, os animais. Depois ele criou a imaginação e foi para a mitologia. Depois os deuses. E aí, por fim, realmente encontrou o Pai Excelso, que é o monoteísmo. Eu acho assim, é a dinâmica do ser humano em crescimento da civilização. Então, quando você vê um povo buscando politeísta, né, vários deuses e achando que isso aí é o correto, é que a fase dele evolutiva ainda está um pouquinho para trás, ele ainda não chegou nessa formação da ideia do Deus único, num Criador único, unificado. Acho que seria mais isso aí mesmo. Tem um... gente, eu coloquei o negócio errado aqui, peraí. Hoje eu estou enrolada, hein, com minhas coisas. Eu achei um slide bem legalzinho aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Vou colocar para vocês. Não fui eu que fiz o slide, tá? Eu busquei na internet mesmo. Peraí. Agora me apareceu um negócio aqui, então atrapalhou. Cada hora eu clico num negócio. Deixa eu ver, esse aqui, ó. Na verdade, é um capítulo do que fala assim, ó, a evolução do pensamento religioso, né? Vocês estão vendo aí, né? Uhum. Tranquilo. Então, ali, ó, litolatria, adoração de pedras, rochas e relevos, fitolatria. Olha que coisa, né? A gente passou por essas fases, idolatrar uma árvore, idolatrar uma pedra, zoolatria, idolatrar animais, adoração a animais, adoração a ídolos, idolatria, né? E aí, se a gente for pensar aqui, ó, a nossa ideia de Deus, primitivamente, era essa aqui, né? Eu achei tão bonitinho os slides que eu falei, eu vou aproveitar esses slides.
que é essa ideia primitiva de Deus, daquela natureza antropomórfica, uma forma humana, né? Pensando em Deus como uma forma humana, com atributos humanos e um Deus vingativo, né? Então, esse era o primeiro conceito que a gente adquiriu de Deus. E ela mesma coloca aqui, a Joana, desde os períodos imemoriais, que a intuição pura e simples do homem primitivo concitou despertamento em torno da sobrevivência e comunicações do espírito, adorando os fenômenos da natureza. Então, foi realmente essas idolatrias anteriores aí, fenômenos da natureza, tudo isso é quase como uma busca, né, para esse despertamento em torno da sobrevivência. Só que, como se associava a força da natureza, né, as coisas, achava-se que Deus era vingativo, que trazia trovão, que trazia raios, né, que poderia pegar fogo, que poderia... Então, achava que aqueles fenômenos eram associados a esse tipo de Deus aqui, né? Aqueles próprios fenômenos que aconteciam naturalmente. Então, essa era a ideia. E aí, na questão do politeísmo e depois aqui ainda os deuses politeístas também, né? De certa forma, tem essa forma humana, atributos humanos, né? Aqueles deuses gregos, romanos, então, da mitologia, né? Eles são esses aqui, né? Aí, depois, uma evolução para o Deus único, que seria esse monoteísmo, que é onde ela estava falando aqui, né? A soberana e única do Pai Excelso. Então, há uma evolução para um Deus único, criador do universo, dos seres e das coisas, Pai de amor e bondade, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, a gente tinha que chegar nessa conclusão, que Deus não era um pai de amor e bondade, né? E, na verdade, isso aqui foi vir com Cristo, né? Essa doutrina de amor, né? Porque mesmo antes, né, Margarete? Moisés colocou o ensinamento, mas é porque ele precisava dominar o povo, né? Enquanto estava no deserto. Enquanto Moisés trouxe os judeus para Canaã, ele teve que mostrar que Deus era vingativo, ele penalizava quem errava. Só veio a mudança, a compaixão, o amor, com o Evangelho de Jesus, a criação do reino de Deus por ele. Se não fosse, talvez nós mesmos estivéssemos na mesma fase ainda. Porque ele veio para mudar a fase, né, de buscar isso que ela fala antes, essa intuição realmente pura, não só pura do homem da questão da sobrevivência, mas pura do homem da questão da sobrevivência espiritual. Aí sim ele busca... eu não sei, para mim seria tão estranho criar essa criação desse Deus, apesar que eu fui católica, esse Deus punitivo, que te pune a todo momento. Porque se a gente for observar, quem nos pune a todo momento somos nós mesmos. Exatamente. O tempo todo. Ele é a misericórdia divina para nós, porque a gente tem essa atitude de realmente entender o que é a punição. Mas eu acho que é nesse ponto mesmo, Margarete, porque assim, se a partir do momento que eu me vejo, né, eu vou punir o próximo, ou eu me puno, ou eu só consigo imaginar um Deus que é como eu, que é antropomórfico, que tem as características humanas, né, e é um Deus vingativo, é um Deus que faz tudo aquilo que o homem faz, né. A partir do momento que a gente avança um pouquinho nesse pensamento aí do religioso, e aí a gente começa a extrapolar e entra na doutrina do Cristo, que mostra que Deus não é humano, né? Não é o homem, não sou eu. Eu coloco o que eu sou, né? Refletindo nesse Deus. É isso que a humanidade fazia, né? Porque a gente até muda o modo de falar. A gente não fala só Deus, fala do Criador. Né? Porque aí há uma diferença. Eu não sei especificar quem é esse Criador, como é que ele é. Ele só não é, ele causa primeiro de todas as coisas. Eu não sei, ele não é um ser que eu possa conceituar, né? Eu acho interessante, porque é a expansão do nosso pensamento humano através de transcendendo essa parte humana para a busca do espiritual. Aí você começa, é filosofia pura, né?
Você começa a buscar isso aí dentro da filosofia, dentro dos seus conceitos morais, aquilo que você já trouxe. Então, toda essa caminhada evolutiva que ela fala, isso já está conosco. Ela tá querendo crescer. Então, a impressão que eu tenho é um conceito meu, que esse princípio espiritual, quando ele nos foi dado, ele já vem embutido dessas capacidades. A gente foi desenvolvendo com o tempo. Tanto que a gente vê na dinâmica das civilizações, algumas pessoas saíram do caminho do comum e começaram a buscar diferente. Aí, quando esse diferente se torna uma coisa muito boa, as pessoas começam a olhar também. E essa busca desse Deus que a gente conhece hoje como sendo a causa primária de todas as coisas, a natureza, tanto que você vê aqui na fotografia, no slide, tem a natureza. Por quê? Porque o mais fácil de se presenciar e de apresentar é aquilo que o homem não pôs a mão. O que o homem não pôs a mão tem que ser um criador de fora, externo. Aí é interessante. E o Deus de amor e de bondade, né? Porque até hoje a gente vê tanta gente falando assim, ai, porque Deus me castigou, olha como Deus é ruim para mim, né? Não tem tanta gente que ainda acredita que as coisas ruins que nos acontecem foi Deus que castigou, né? Se punem, se autopunem. Então, é esse pensamento colocando o nosso ego tá muito grande, vamos dizer assim, né? Colocando esse ego, essa imagem desse ego no próprio Deus. Deus não é o nosso ego, né? Deus é o Criador, como você estava falando, criou tudo que existe, né? Então, na verdade, a gente tem a centelha dele, é o contrário, né? Ele não é aquilo que a gente reflete, na verdade, a gente contém, né? Esse princípio, a gente nós não contém. estamos contidos nele, e nós contemos uma centelha. É porque senão você confunde com imagem e semelhança, que a Igreja Católica fala sobre, fomos criados sob a imagem e semelhança de Deus. E isso confunde, não tem como ser imagem e semelhança de Deus. Não há possibilidade. Mas é difícil você tirar esse aspecto desse conceito que foi te colocado há muito tempo, para realmente começar a observar que você foi criado independente, você tem a centelha divina, e que através dessa centelha divina você tem essa misericórdia de Deus para você. E mesmo aqueles que não creem nele, não são pessoas que estudam a viabilidade desse amor, dessa compaixão, vão receber da mesma forma que a criatura humana, né? É muito interessante. E ninguém fica abandonado, né, Margarete? Mesmo quem não tem noções ainda, isso também é muito passado para nós, e é muito consolador, né? Imaginar que o nosso Pai cuida de nós, independentemente, né, da fase que estejamos, porque esse é um processo natural, essas fases que temos que passar, né? E nós estamos amparados como espírita, como nós sendo espíritas, a gente tem um conceito muito, assim, eu entendo como duro. Na hora de fazer uma palestra, você falar que não existem vítimas e que toda dor é obstáculo de crescimento, não é obstáculo de perecimento, mas de crescimento. E que a transformação depende só de você, da sua vontade. E que Deus está te observando, está te dando luz, está te dando toda a espiritualidade amiga para te acompanhar, te intuir, te encorajar. Sabe, assim, é difícil você passar aquilo que você acredita para alguém que você olha e a pessoa está assim, totalmente confusa. Porque ela pensa, pô, essa mulher é utópica, ela está fantasiando a vida. Porque, né? Como você falou, Margarete, é filosofia pura, né? Então, filosofia pura. Até para você conseguir colocar isso na mente de alguém que está em primeiro contato com tudo isso, é difícil chegar mesmo, difícil. Né? Não, a gente nota, assim, há um paradoxo, a pessoa te olha como se você fosse um bicho raro, né? Aí eu tenho o hábito, assim, quando eu vejo que há esse impacto muito grande, pedir ajuda, né, dos mentores lá, e olhar uma frase de efeito que tenha naquela lição que eu estou fazendo. O que a Joana nos ajuda, e o Mano, demais, o André Luiz, eles têm frases de efeito para explicação. Então, essas frases de efeito, Deus é causa primária de todas as coisas. Não precisa explicar mais nada. Está no livro dos Espíritos, né? Se ele é a causa primária de todas as coisas, tudo. Não tem nada antes dele, né? Não tem como explicar. É muito bom. Eu falo para minha filha que a melhor coisa que existe é a gente estar estudando,
Porque o estudo é como se sua mente fosse realmente se esticando um pouquinho mais, esclarecendo. E aí esse esclarecimento, às vezes, está muito interiorizado, eu preciso colocar ele em prática, não só na minha atitude, mas na fala que eu tenho, de uma forma mais razoável, porque assusta. É muito assustador. Eu recebi um questionamento de uma pessoa que recebeu um diagnóstico de doença já final, né? Câncer em fase terminal. E ela não é espírita, como é que você vai falar para ela que calma, a misericórdia de Deus está do seu lado, os espíritos consoladores vão te consolar, vão te ajudar, permita a atuação deles. A pessoa não quer ouvir isso, ela quer cura. Então, é complicado, às vezes, para a gente fazer um atendimento fraterno, você deixa a pessoa falar, mas aí, nesse momento da morte, da questão da morte, você tem a obrigação de falar alguma coisa, para a pessoa começar a pensar antes de ir embora dessa existência, porque se você não der, que é uma oportunidade, eu falo que são pequenas oportunidades que a gente tem para colocar essa questão de que você realmente tem uma vida maior espiritual, que essa agora, se você está tendo a chance de ir embora mais rápido, você tem que ter força, mas é muito difícil. E você olha para a pessoa, como é que faz? Tem que ter muito estudo, né, Margarete? Não é uma coisa assim, não é uma de coisa questão que sai fácil, não. De um mês, né, de semanas, de um mês, é algo lento. Esse Consolador, ele chega para nós, mas ele para nossa compreensão, realmente é um processo, né? Um processo. Não é? Você passou por isso, você sabe, mesmo como espírita, ao primeiro passo você se assusta. Aí depois o impacto é muito grande. Depois você fala assim, gente, mas olhando para trás hoje, você vai pensar, poxa, eu fui frágil. Eu me enfraqueci, eu permiti. Então, é complicado. Eu tenho estudado muito isso, porque, às vezes, no contato com a palestra, vem questionamento na hora. Mas, e agora? Você vai me falar o que sobre isso? Aí eu penso assim, meu Deus, mentorzinho, dá um jeito aí, a mentorzinha, para poder eu saber, para não sair daquilo que eu afirmei um mês atrás, sabe? Para que seja coerente, que haja coerência no que a gente está aprendendo, estudando, realmente com a doutrina espírita e com o evangelho, senão a gente se perde. É verdade, é importante. Esses estudos é que nos posicionam melhor, né? Ana Cláudia, você queria falar, Ana? Acho que ela parece que queria falar. A Ana tinha apertado o botão. Não, é porque ela está atendendo o telefone. Não, ela disse não, esse Deus, né, que para muita gente é atávico, tem gente que acha que Deus é um homem que fica sentado num trono, né, com o cajado lá, e aí, como que vai ser? O que você fez, né? E as coisas não são assim, mas eu tenho na minha família gente assim, que acha que Deus é esse homem que vai te julgar o tempo inteiro, e você fala, você explica, mas parece que aquilo está tão embutido na criatura, né, que ela não consegue, não sei o que acontece. Parece que ela não consegue desfazer disso tudo, né? Tem que ser, falar aos poucos, introduzir um livro aqui, uma fala ali, mas mesmo assim é difícil. Ô, Ana, você me lembrou hoje, minha filha assistindo o negócio aí da Copa, no sorteio, aí o cara lá traduzindo, né, que é lá no Catar, né, aí o cara chegou, né, não, Alá e tal, aí o cara, não é Deus, aí ela virou para a amiga dela e disse assim, é o Deus, não é Deus nosso, não, é o Deus deles. Aí eu falei para ela... Cada um tem o seu. Para aí, que Deus só tem um, é único. Já pensou, aí né? Ela, mãe, mas eles não têm lá o Deus dele? Eu digo, não, minha filha, Deus só existe. É o nome que mudou só. Aí eu achei que eles tinham um Deus lá deles. Eu digo, nós não estamos mais no primitivismo, não, que tinha um monte de Deus. Calma aí, menina. Não é? Mas se a gente não estuda assim... Foi hoje, você vê. Hoje. Né? Quer dizer, se a gente não estuda, não se esclarece, a gente fica mesmo preso nessas coisas, né?
nessas ideias. Tem horas que eu acho que minha filha caiu de algum planeta, porque não é possível. Ela tem umas coisas assim que eu digo, meu Deus, que planeta você veio? De onde é? Você não pode ser desse mundo. Mas, Malu, se está perguntando, já é uma grande coisa, porque já tem algum interesse. Então, já é bom. Né? Não, eu vejo ela, assim, né? Se não, pergunta, se discute. ela fala, não está perguntando, não, ela estava afirmando com a amiga. Era com a amiga que ela estava. Eu achei que ela estava te perguntando o que era esse negócio do Deus. Não, eu que me meti na história, porque senão o negócio ia descambar para outro lado. Eu digo, não, peraí, calma, vamos esclarecer os fatos aqui. Então, assim, hoje em dia a gente ainda tem isso, gente. Tá? Quer dizer, o Deus sentado no trono, ali de cajado, o país lá tem um Deus que não é o nosso, é outro. Quer dizer, como assim? Sabe? É precisamos nos esclarecer, estudar, né? Fazer bastante, participar, para ver se aos poucos isso vai, né? A gente vai passar pelo progresso. Disse, né? Como que você vai falar para a pessoa, tá? Porque tem pessoas que te escutam, mas não é aquilo que ela quer ouvir. Ela te escuta, mas não é aquilo que ela quer ouvir. Tem outros que não querem te escutar de hipótese. Esse nem adianta, né? Não adianta, sabe? Mas ontem até eu estava na mesa mediúnica, eu estava falando que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Meu marido, ele é ateu, tá? Ele não acredita em nada. Para ele, morreu, acabou. Acabou, pronto. Hoje em dia, de tanto eu ficar ali, hoje em dia ele já diz assim, tomara que você esteja certa. Que bom. Então, eu digo, olha, já plantei a semente. Tá? É que nem o meu aqui, o meu fica assim, mas e tal coisa, eu comento as coisas com ele, falo e tudo, né, ele acredita, aceita, né, o espiritismo, mas não tá estudando, não tá lá, né, aí às vezes ele pergunta, às vezes vem uma dúvida, né, mas e tal coisa, aí eu falo, se eu sei, né, às vezes a gente sabe, mas eu também não sabe, como é que vai saber tudo, não tem como, né, a gente não tem esse conhecimento todo, mas assim, eu falo, daí eu virei para ele, ainda brinquei outro dia, eu falei, olha, nessa encarnação, pelo menos você já vai sair um pouquinho de noção do espiritismo, te obrigar a colocar do meu lado, você vai, alguma coisa você já vai sair com, né? E é assim, né? Na verdade é assim que funciona, né? Vai aos pouquinhos, né? Como que será que a gente estava umas 2 encarnações atrás, né? Como é que a gente estava também, né? Como que era o nosso pensamento, não é? Então, já acho que já joguei a sementinha, né? Acho isso, nós somos semeadores, né? Ainda não caiu no meio da terra fértil, mas já foi ali, já começou a dar um brotinho. Já brotou. Vai secar, mas já brotou. Simone, Oi. No livro dos Espíritos, no capítulo 3, tá, né, tem uns itens aí que fala de formação dos mundos, né? E vai falar a formação também dos seres vivos, no item 2, a questão 44 também ela informa para a gente de onde vieram os seres vivos. Aí ele vai falar desses gases da atmosfera, né? E aí ele vai falar compostos orgânicos simples, compostos orgânicos complexos, a formação dos coacervados, e tudo isso vai estar falando aqui no Livro dos Espíritos. E é engraçado que quando a gente vai estudar essas coisas, e o filho da gente que está estudando para o vestibular, ele chega e ele fala tudinho. Né? Coincide com a ciência, né? Que você fala, coincide com os conhecimentos da ciência. No Livro dos Espíritos fala todinho essas passagens aí do reino mineral até o hominal. E aí, se nós pegarmos para estudar essas questões, é exatamente o que a Joana fala aí dessas agregações, né? Legal, muito, muito bom. Meninas, eu vou ler mais um pedacinho, que o nosso tempo está acabando. Na verdade, a proposta não é acabar o capítulo hoje, não. Semana que vem a gente vai continuar esse capítulo, mas eu vou avançar mais um pouquinho aqui, só para a gente concluir melhor. Então, a gente parou aqui, né? Em todo o curso da sua evolução antropomórfica e religiosa, jamais esteve solitário.
sem a assistência carinhosa de nomes tutelares que o inspirassem e de anjos guardiões que o socorressem. Nunca deixou de receber o concurso dos antepassados que retornavam a participar das glórias transitórias da dominação guerreira, dando-lhe sinais e advertências, estabelecendo com o suceder dos tempos as regras próprias para as evocações e os rituais, mediante os quais podiam afastar os perniciosos e perturbadores que teimavam por dar prosseguimento aos anseios humanos de que se não haviam libertado. Aprendeu-se mediante observação e constatou-se, através das experiências, que a ponte para o intercâmbio entre os dois mundos, o do encarnado e desencarnado, se encontra no homem mesmo, a princípio considerada como dom ou concessão especial, até que se constatou ser uma faculdade paranormal, existente em todas as criaturas, não obstante a variedade de graus em que se manifesta. Comprovou-se que a concretização constitui meio eficaz para se abrirem as portas que facultam o trânsito dos desencarnados, no incessante intercâmbio que documenta a sobrevivência e expressa a validade das aquisições morais intransferíveis. Mediante esse concurso, o dos chamados mortos, fixaram-se as convicções de que os atos moldam os dias futuros, sendo a vida física um período breve, no qual os valores morais estabelecem as diretrizes de gozo e desgraça que surpreenderão os liberados das roupagens carnais. Sem qualquer dúvida, não cessa a vida ante a morte, e aqueles que se amam ou se odeiam, quando se rompem os laços físicos, não se anulam os vínculos profundos que assinalam os sentimentos e ardem no cérebro. Graças a essa força vibrante que une os seres, aqueles que desencarnam não se olvidam dos que se demoram na retaguarda humana. Os espíritos que se aformoseiam na faina dos deveres morais, exercitando-se nas disciplinas austeras da honra e do equilíbrio, desfrutam das alegrias que o coroam após as ásperas batalhas dos empreendimentos fisiológicos. Da mesma forma, recebem os frutos amargos de uma existência malfazeja aqueles que defraudaram as concessões da vida, dilapidando os tesouros que se devem pôr a multiplicar em prazeres infelizes, nos jogos das paixões subalternas a que se entregaram inermes. Então, aqui fala do nosso destino, né? Dependendo da nossa conduta, o nosso destino, dependendo dessa conduta na roupagem carnal também, né? Dentro de uma lei de ação e reação aqui. Eu acabei lendo meio rapidinho aqui, só para dar o nosso tempo, mas a gente vai continuar semana que vem esse capítulo, aí se precisar a gente comenta um pouquinho mais aqui, né? A gente volta um pouquinho e se vocês quiserem falar alguma coisa, ou se quiserem fazer a prece, quem está com vontade de fazer a prece, para trazer umas vibrações aí para os nossos lares, quem gostaria? Eu faço, Simone. Tá. Vamos fechar nossos olhos, pensar no Mestre Jesus, pensar nessa inteligência maravilhosa de Deus, que nos fez, nos ajuda e nos acompanha na nossa evolução. Não nos deixa sozinhos nem desamparados, sempre nos ajudando a conhecer, porque só tendo conhecimento que nós nos libertaremos. Mandou tantos espíritos para nos ajudar, para chegarmos até aqui. E Jesus, sendo o exemplo perfeito, para que nós chegamos um dia a ser luz. Acreditando nisso, amando essa doutrina maravilhosa que nos foi permitido conhecer, só temos que agradecer. Sempre agradecer. Porque a cada dia, de degrau em degrau,
chegaremos a um dia a conhecer tudo. Nos abençoe, nos ampare e nos ajude para que tenhamos forças de vencer a nós mesmos, hoje e sempre. Que assim seja. Tchau, tchau. Obrigada, Obrigada, Simone. meninas. Obrigada, Simone. Fique com Deus.